através, Senhor Deus e Pai, da boca dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, através da tua palavra, através do teu escolhido, meu Deus, que ele é ministro do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos receber o servo de Deus com a salva de palmas. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Todos estão felizes com Jesus, irmão, nessa noite? Glória a Deus. Deus é bom. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Lucas 17, 11. Lucas 17, 11. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas 17, 11. Glória a Deus. Aleluia. Quarto dia dessa campanha. Ainda falta mais 8 dias ainda para se finalizar essa campanha. Que cada dia, irmãos, nós possamos aproveitar na presença de Deus. Cada dia nós possamos nos expressar para o Senhor nosso Deus. Amém, meus queridos? Todos encontraram? Lucas 17, 11. A palavra de Deus nessa noite fala assim no meu e ao seu coração. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Entrando numa certa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram-se a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-lhe, disse-lhe: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu-lhe que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caía aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondeu-lhe Jesus e disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Senta dando glória nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Gratidão, irmãos. Gratidão a quem, irmãos, que nós estamos prestando aqui essa noite? Ao nosso Senhor Deus dos céus, não é verdade? E você tem agradecido Ele, a qual você abriu os seus olhos hoje pela manhã, você tem dobrado os seus joelhos e tem ali fazido a tua oração de agradecimento a Deus pelo dia que Ele está te dando, pela oportunidade que Ele está te dando de você abrir esses olhos, de você poder se movimentar, de você poder respirar. Você agradeceu a Deus hoje pela manhã quando levantou-se, filhinho? Isso que é gratidão. A gratidão ao nosso Deus da terra do céu, que fez o céu, terra e mar e tudo que nele há. Nós temos que ser grato ao nosso Deus dos céus, filho, todo o tempo e todas as horas. Porque já foi dito aqui nessa noite que muitos infelizmente dormiram ontem, mas infelizmente não acordaram hoje. E você está aí, filho, a sua família, a sua casa está aí. E você tem agradecido a Deus. Você tem agradecido a Ele por aqueles momentos difíceis que você passou dentro da tua casa, que você olha para a tua despensa e não vê nada, somente o armário ali. Você abre as portas, só tem ali um pacotinho de sal no fundo do armário. Você abre a tua geladeira, você só vê a luz e a água. Você tem agradecido ao Senhor nosso Deus por isso, filhinho? Você tem agradecido a Deus por isso? Porque isso é que é o propósito dessa campanha, de agradecimento ao Deus dos céus, de agradecer a Ele por ter enviado o seu Filho unigênito para morrer por mim e para morrer por você naquela cruz. Não tinha pecado, era perfeito.
estava do lado de Deus todos os dias, com a sua perfeição, com a sua glória. E Deus olha para ele e diz: agora vai lá, meu filho, que é você que vai fazer esse povo voltar de novo para meus braços. É você, meu filho, que vai fazer esse povo voltar ao meu aprisco. Você tem agradecido a ele a isso, filhinho? Ou somente quando é a Santa Ceia? Porque tem aquela passagemzinha lá em 1 Coríntios 11, 28, ali em diante, ele vai dizer: fazeis isso em memória de mim. Você tem lembrado do Senhor Jesus Cristo somente na hora da Santa Ceia? Somente na hora que o pastor lê aquela passagem, filho? Não. Nós somos ingratos, queridos. Nós não possamos aqui, eu venho aqui falar para você que você não. Nem eu sou perfeito, e você também não é perfeito. Por quê? Porque nós somos ingratos. Nós somos ingratos para o nosso Deus dos céus. Eu não quero falar nem das coisas da terra. Eu quero falar para mim e para você aqui nessa noite das coisas que Deus tem feito na tua vida, coisas espirituais, e não a daqui da terra. Aleluia. Porque nós somos ingratos. Nós somos ingratos. E eu vejo aqui nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, que nós vimos que foram 10. Foram 10 aqueles que foram até Jesus Cristo buscar a eles o quê? A cura. Buscar a cura. Mas nós vimos mais embaixo que somente um teve a capacidade, somente um teve a coragem de voltar e olhar para Jesus Cristo e falar e dobrar o seu joelho aos pés de Jesus Cristo e agradecer a Ele pelo que Ele fez na vida dele. Infelizmente, meu querido, eu venho a ti falar nessa noite que tem muitas pessoas que estão sendo igual a esses 9, que infelizmente não querem mais, não tem mais essa capacidade de vir à casa do Senhor agradecer a Jesus Cristo pelo que Ele tem feito na sua vida espiritual, por Ele ter cuidado da sua casa, por Ele ter cuidado da sua família. Estão agindo infelizmente igual esses outros aqui, que nem deram crédito o que Jesus Cristo fez, ou seja, correram atrás da bênção, mas quando receberam, viraram as costas e foram embora. E o Espírito Santo de Deus está falando para mim, está falando para você nessa noite, meu querido. Não seja ingrato para o nosso Deus dos céus. Com os homens, muitas vezes, eu e você possamos ser ingrato, mas para com o Senhor dos céus, nós não possamos. Agradeça, meu querido. Mesmo naquele momento que você passa por dificuldade, mesmo naquele momento que você está passando por luta, mesmo naquele momento que você olha para um lado, olha para o outro e não vê ninguém, é só você e você mesmo. E aí você pega, entra para o teu quarto e fecha a tua porta e coloca os teus joelhos no chão e agradeça a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, meu Senhor Jesus. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Deus ter morrido por mim naquela cruz. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por cada chicotada que o Senhor Deus levou nas suas costas por mim, que sou pecador, que sou pó, que sou cinza, sou barro. Porque infelizmente, meu querido, nós vemos aí muitas igrejas cheias, lotadas, mas não estão atrás de buscar as coisas que são de cima, não. Estão atrás de buscar as coisas que estão na terra. E muitas vezes quando Deus entrega, quando Deus dá, vira as costas para Deus, vira as costas para a igreja, vira as costas para todo mundo e nem lembra de voltar para agradecer ao nosso Deus dos céus. Nem lembra. E tem aqueles ainda, quando o filho machuca o dedinho, começa a murmurar, falar que Deus não ama, que Deus não cuida. Tem aquelas pessoas que ainda, que infelizmente, quando acontece algo no meio do caminho, na sua trajetória, você bate o carro, uma pessoa te barra e você ainda tem capacidade de, infelizmente, de reclamar, de murmurar. Mas eu venho aqui nessa noite falar que ainda tem pessoas que foi capaz de voltar para agradecer.
que foi capaz de voltar para glorificar ao que Deus fez na tua vida. E eu estou olhando para cada uma delas aqui nessa noite, porque eu tenho certeza de uma coisa, que você está fazendo esta campanha, você está fazendo agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele tem feito na tua casa, por tudo que Ele tem feito na tua família. Eu tenho certeza que tu está aí agradecendo a Deus. Mas não possamos ficar somente nesses 12 dias, querido. Não possamos. A campanha vai passar, os 12 dias vai chegar. E quando nós estivermos em casa, e quando nós olhamos para a nossa despensa e as coisas não estão muito bem, quando nós olhamos para a nossa conta não está lá muito bem, só vê 0 e 0 e mais 0, você vai ter a capacidade de dobrar os teus joelhos e orar a Deus. Você vai ter a capacidade de agradecer a Jesus Cristo. Por quê? Faça essa pergunta para mim, igreja. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele te deu o fôlego de vida para você estar de pé. Ele te deu 2 braços para você poder pegar. Ele te deu 2 pernas, aleluia, para você caminhar. Ele te deu 2 olhos para você olhar as coisas maravilhosas que Deus fez na nossa vida, que Deus faz na vida do nosso irmão. Ele te deu esse nariz para você poder cheirar as coisas cheirosas da vida, a qual muitas pessoas estão dentro dos hospitais e não tem condições de cheirar, não tem condições mais de olhar porque perderam a visão. E você muitas vezes está aí, infelizmente, e nós reclamamos, meu querido. Nós murmuramos. E tem muitas pessoas que estão precisando das pernas para se movimentar. E você aí está com as 2 pernas e muitas vezes não tem a coragem de abrir a boca para agradecer a Deus. Só sabe murmurar, só sabe reclamar. E tem pessoas que estão precisando de vir uma oportunidade para vir à casa de Deus, agradecer a Ele por Ele estar vivo. Agradecer a Ele por Ele estar com fôlego de vida, dele poder respirar sem ajuda de aparelhos. E quando tem muitas pessoas dentro dos hospitais querendo ter essa oportunidade que eu estou tendo aqui, e essa oportunidade que você está tendo aí, de estar aqui e agradecer a Deus. Muitas pessoas, infelizmente, estão passando por esse problema. E nós muitas vezes, meu querido, queremos murmurar, queremos reclamar com Deus. E nós lembramos do servo Jó. O pastor já deu uma trégua aqui, falou do servo Jó. Você imagina aquela situação daquele homem. Toda hora que ele estava lá, chegava um e dava uma notícia ruim. Toda hora que ele terminou, o que terminou de dar notícia ruim saía, chegava outro e dava outra notícia ruim. Você imagina, meu querido, se coloque no lugar daquele homem. Se coloque no lugar daquele homem, pelo menos por alguns minutinhos que eu estou falando aqui contigo. Você vê que cada pessoa que chegava dava uma notícia ruim a ele. Cada pessoa que chegava dava uma notícia ruim a Jó. Mas a própria palavra de Deus, no livro de Jó, você vai ver que ele não abriu a sua boca para reclamar. Ele só apenas falou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu também eu retornareis para lá. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E muitas vezes, querido, nós hoje, infelizmente, nós não temos essa capacidade daquele servo Jó. De muitas vezes nós perdemos um emprego e nós já queremos sair de lá reclamando. E muitas vezes algo não deu certo na nossa vida. A entrevista de emprego não deu certo. Aquela coisa, aquele negócio que eu ia comprar não deu certo. E muitas vezes a gente começa a reclamar e murmurar. E nós vimos aqui na palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo, todas as vezes que chegava uma pessoa a Ele, não saía de mãos vazias. Todas as pessoas que chegavam até Jesus Cristo em busca de algo, sempre Ele saía com as suas mãos cheias. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está de braços abertos para me entregar e para lhe entregar tudo aquilo que você pedir. Mas só tem uma coisa:
agradeça ao Senhor dos céus por tudo que Ele tem feito na tua vida. E nós vimos que aqueles 10 homens chegaram até Jesus Cristo. E chegaram a Ele e falaram: Senhor, tem misericórdia de nós, nos socorre, nos cura, nos limpa. E Jesus Cristo somente falou essas palavras: vai lá e mostrais ao sacerdote. E quando eles estavam indo, eles foram limpos daquelas enfermidades a qual estavam sobre o seu corpo. E somente um, quando olhou e viu que estava limpo, estava livre daquela enfermidade, ele olhou para trás e viu Jesus Cristo. E ali correu ao nosso Senhor Jesus Cristo e pôs o seu joelho no chão e agradeceu a Ele pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fez na vida daquele homem. Então, meu querido, nessa noite, eu quero que você agradeça a Deus. Eu quero que você agradeça a Deus. Ah, pastor, mas você fala isso, mas você não sabe o que está passando, o que eu estou passando na minha casa, seja na vida espiritual, seja na vida conjugal, sentimental, não importa, meu querido. Eu não quero saber aqui do teu problema e nem querer muitas vezes botar ele aposto aqui, não. Eu quero saber que Jesus Cristo, Ele está aqui e está contemplando o teu agradecimento ao Senhor dos céus. Ele está contemplando aquilo que você está falando aqui nessa noite. Então não deixa Satanás colocar a incredulidade dentro de ti. Não deixa que Satanás venha fazer colocar o orgulho dentro de você de não querer agradecer a Deus por o que Ele tem feito na tua vida. Não deixa não, filho. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. E aí aquele homem, ele foi, a palavra de Deus disse, eu vou frisar aqui para que fique frisado ao coração de cada um de vocês nessa noite. E respondeu-lhe Jesus e disse: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O samaritano naquela época não era bem visto pelos judeus naquela época. Mas mesmo assim, Jesus Cristo não deixou de operar na vida daquele homem. Assim também, meus queridos, lembre da onde Deus te tirou. Lembre da onde Deus te tirou, do lamaçal do pecado, da prostituição. Porque todos os dias eu lembro, não porque eu sou melhor do que você, não, filho. Mas eu lembro todos os dias da onde Deus me tirou. Deus me tirou das drogas. Deus me tirou dos vícios. E hoje eu estou aqui fazendo essa campanha mais um ano, agradecendo a Ele pelo que Ele tem feito na minha vida. E eu tenho certeza que muito mais Ele ainda vai fazer na minha vida. E eu tenho certeza que muito mais Ele vai fazer também na sua nessa noite. Então abre a tua boca e adore a Ele. Abre a tua boca e começa a agradecer a Ele, filhinho, por tudo que Ele tem feito. Glória a Deus. Aleluia. Porque nós seres humanos, filhinho, infelizmente, nós temos um ego, infelizmente, muito exaltado. E muitas vezes nós queremos, infelizmente, achar que foi com a força do nosso braço que nós conseguimos algo. Mas não é, meu querido. Não é. Porque o próprio Deus, aquele que soprou o sopro de vida naquele formato de barro que a qual Ele desenhou, Ele lapidou com as suas mãos, Ele foi o que deu força àquele homem se levantar do barro. E esse homem hoje somos eu e somos você. Então nunca coloque, filhinho, o orgulho acima de Deus na sua vida. Falar que foi você que conseguiu, que foi você que conquistou, porque não foi. Porque se Deus não for na tua vida, tu não vai a lugar algum, ou muito menos conseguir nada. Lembra do rei Nabucodonosor? Uma vez uma certa feita, ele estava na janela do seu palácio. Ele olhou para a Babilônia ali, para tudo, e disse: você está vendo? Tudo isso aí foi eu que fiz. Tudo isso aí foi eu que fiz. E Deus pegou e colocou ele aonde, filhinho? No mato, comendo um capim, que nem bicho. Aleluia. Então, meu querido, não pense porque você conseguiu alguma coisa, que você tem um carro, que você tem uma casa, que você tem uma conta bancária cheia. Não pense que foi você que conquistou com as suas forças do seu braço, porque não foi.
porque foi Deus que te ajudou. Porque se Ele não quiser, filhinho, você pode deitar hoje, mas amanhã você não levanta, porque Deus, Ele é na minha vida e Ele é na tua vida, até o dia que Ele permitir. Não queira ser super-homem, não queira se achar o super-homem, não, filhinho, porque nós somos como um nada para Deus. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele olha para o globo terrestre, é como se fosse um pingo de água no fundo de um balde. Olha só o tamanho do Deus que nós servimos, meu querido. Esse Deus, Ele é grande, Ele é tremendo, tudo está no controle, na direção dEle. Então não pense que nada que você conquistou em cima dessa terra, seja bens materiais ou até mesmo espirituais, pensa que foi você que conseguiu, porque a sua força do seu braço deu, porque não foi. Foi Deus que concedeu. Foi Deus que concedeu. E Ele disse, para finalizar, no 19, Ele disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Só basta apenas nós ter fé, filho. Só basta apenas nós ter fé e agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, por Ele ter morrido por mim e por você naquela cruz, por aquele sacrifício e vincário na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele passou pela terra, onde Ele passou, Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios. E hoje não parou. Ele continua através da minha vida e através da tua vida. Então que nós possamos, meu querido, cada vez mais agradecer a Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito na sua vida. Agradeça, nunca reclame, murmure. Mas nós somos homens, somos sim, filho. Somos sim. Muitas vezes nós abrimos a boca mesmo para reclamar, mas que nós não venha deixar que essa reclamação venha tomar de conta do nosso coração, da nossa vida. E aí todas as coisas que acontecer, nós venhamos reclamar. Não, nós não possamos. Reclamou, pede perdão a Deus e fala: obrigado, Jesus, porque eu só estou passando por isso, é porque o Senhor permitiu. Lembra do povo no Egito? Eles reclamavam, e cada dia que eles reclamavam, era mais um ano que Deus acrescentava na vida daqueles homens. Até ao ponto de todos aqueles que saíram do Egito morrerem todos, e só entrar Josué e Caleb e os jovens de 20 anos abaixo, porque não reclamavam. Mas todos aqueles que reclamaram, que murmuravam, morreram no deserto. Por quê? Porque murmurar, porque reclamou. Então não reclame, não murmure, somente glorifique ao nosso Deus dos céus. Amém, meu querido? Fique de pé nessa noite, dê uma linda salva de palmas bem forte para Jesus. Eu vou te dar 5 minutinhos aí. Feche seus olhos. Eleve teu pensamento a Deus. E eu quero que você somente agradeça. Não pensa nada. Não pensa nada. Somente agradeça a Deus. Agradeça a Ele por aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Agradeça a Jesus Cristo por aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ele quer ouvir a tua voz. O Espírito Santo de Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Então abra a tua boca, filho. Abra a tua boca aí. Aleluia. Essa história é muito linda. Uma certa vez Jesus curou 10 leprosos de uma vez.